Bem-vindos a todos para mais uma sessão do nosso projeto Ler Fora da Escola. É já a quarta sessão, pela quarta vez nos encontramos aqui todos. Sejam muito bem-vindos. Estamos ainda no início do ano, portanto ainda é oportunidade para vos desejar um bom ano e vamos, como habitualmente, ter o grosso da nossa sessão dedicada à orientação da Lúcia e às sugestões da Lúcia, mas ainda antes de dar a palavra à Lúcia, gostava de vos dar uma informação e depois, no final da sessão, teremos um momento para perguntas, observações, etc. Nós estamos sensivelmente, ainda não chegámos, mas estamos muito próximo do meio, digamos assim, deste projeto no presente ano letivo. Portanto, já temos publicados 8 roteiros. Acreditamos que os colegas já tenham tido pelo menos duas reuniões com pais, uma no início do ano em que explicaram o projeto e convidaram e etc, e outra agora por alturas da avaliação intercalar. Esperamos que essas duas sessões já tenham acontecido, já tem havido, queremos nós, muitas interações e sentimos necessidade neste momento de vos perguntar se estamos a ir ao encontro das vossas necessidades. Se estas sessões formativas vos são úteis, se os materiais que produzimos servem aquilo que vos faz falta, como é que está a acontecer a interação com os pais, se acontece com facilidade, com dificuldade, etc. Para isso, preparamos um pequeno formulário que vos vamos enviar durante a próxima semana e para o qual pedimos a vossa colaboração. Estivemos a testar, 5 minutos chega para responder ao questionário. É só para nós sabermos efetivamente como é que aquilo que estamos a fazer está a ser recebido. Também dizer-vos que lembrar-vos que devem registar a vossa presença no chat para nós sabermos quem esteve connosco, quem não esteve e irmos acompanhando. E creio que é tudo. E está na hora de passar desde já a palavra à Lúcia. Lúcia, o palco é seu. Olá, viva, boa tarde a todos e um bom ano também, aproveitando este momento. Maria João, confirme-me só se está a ouvir, se está tudo bem. Está tudo perfeito, Lúcia. Pronto, ótimo, obrigada. Pronto, vamos então dar início como é habitual. Eu vou colocar aqui, vou retirar o fundo para poder mostrar-vos livros. Não é compatível com o fundo e antes mesmo de partilhar a apresentação vou começar com a leitura gratuita de hoje. Portanto, eu acho que já fiz esta promessa na última sessão. Vamos ler Abrigo, uma história de inverno. Será? Vão encontrar isto depois na apresentação e eu vou adotar a estratégia da última sessão, vou ler-vos uma parte agora e vou deixar o bocadinho final para o fim desta sessão. Depois a seguir já vos explicarei um pouco a estrutura desta sessão, que será diferente das anteriores. Vamos aqui experimentar uma coisa nova. Portanto, Abrigo é um livro da Céline Claire Kinlenc, é um livro da Baduga. Não vou ler o livro na íntegra, certo? Vou semi-ler, semi-contar, está bem? Para não gastarmos aqui assim muito tempo.
Então é de manhã, e quando a manhã desperta, as casas despertam. Algumas lentamente, outras docemente, outras corajosamente. À hora das torradas com mel, põem-se todos a par das notícias, mas anuncia-se uma péssima notícia. A tempestade está a chegar. A tempestade está a chegar. Nada de pânico, temos de nos preparar, juntar lenha, armazenar comida, não é a altura para ter dúvidas. Vamos pôr mãos à obra, aconteça o que acontecer, temos de nos ajudar uns aos outros, custe o que custar. Estão todos preparados e esperam pela tempestade. O vento começa a soprar um pouco mais forte. Mas não faz mal, estão todos em segurança. O pequeno raposo pergunta: e se houver gente lá fora? E agora chamo a vossa atenção particularmente para as ilustrações que nos vão trazer informação que não está no texto. Por entre a bruma, sob o vento que uiva, duas sombras avançam ao longe. Pelas janelas das casas, todos observam. Quem são aqueles? O que fazem ali? O que querem eles? As nossas casas? As nossas provisões? As nossas roupas? O vento está frio. Em troca de um pouco de chá, podemos aquecer as nossas mãos na vossa fogueira? A nossa fogueira está apagada. Vão antes ver na porta ao lado. As nossas barrigas estão a dar horas. Em troca de um pouco de chá, podemos ficar com alguns biscoitos para o acompanhar? Não temos nada para comer. Vão antes ver na porta ao lado. A noite está escura. Em troca de um pouco de chá, podemos acalmar os nossos corações na luz do vosso lar? Nós já estamos bem apertados. Vão antes ver na porta ao lado. Mas ali ao lado não há nada. Só a colina. Não faz mal, diz o irmão grande. Talvez a colina seja mais acolhedora. Enquanto caminham contra o vento, enquanto caminham um contra o outro, uma voz ressoa atrás deles. Esperem! É o pequeno raposo. Ele afinal encontrou algo para lhes oferecer. Não se pode comer, não é tão quente como o fogo e também não é tão luminoso. Ah, mas já é muito bom, diz o irmão grande com um sorriso. Não sei se todos conseguem ver o que ele lhe oferece. Na colina, a temperatura continua a cair. O vento torna-se branco. O irmão grande estende a sua mão. O irmão pequeno põe a língua de fora. Neva tanto que o solo fica todo coberto por um manto macio. Os ursos olham um para o outro sorridentes. Esta noite, a neve vai salvá-los. Na casa das raposas, o pânico está instalado. A neve cai fortemente com tanta força que se torna mais ameaçadora do que o vento. O teto dobra-se, entorta-se, ainda resiste um pouco, muito pouco. Temos de sair. O que irão eles fazer? Está tanto frio, diz a mãe raposo. Está tão escuro, diz o pai raposo. Olhem, uma luz que brilha, diz o pequeno raposo. Iremos em busca da luz mais daqui a pouco. Muito bem, bem-vindos então a esta quarta sessão. Acho que não estou em erro. Meu Deus, vou partilhar aqui a apresentação. Se a encontrar. Desculpem. Isso mesmo. Desculpem lá, estava aqui escondidinha na parte de baixo. Pronto, eu decidi intitular a sessão de hoje Quantos mais livros melhor, porque vários motivos. Primeiro, já tinha decidido falar-vos aqui de um conjunto de livros diferentes, de uns livros que levam aos outros,
e depois porque a partilha da última sessão também acabou, de algum modo, por conduzir a esta reflexão. Portanto, ao longo desta horinha, nós vamos falar um bocadinho em torno destas duas questões. Portanto, dos livros para o mundo, do mundo para os livros. Depois vamos falar concretamente das representações das estações do ano na literatura infantil e potencialidades leitoras. Vamos falar de um livro muito especial hoje, o caso do Wimmel Book. E depois vamos ver aqui uma nova tendência também, que é a literatura e texto informativo formam, afinal, uma boa parceria, e vamos ver concretamente os livros da Sophie Blackwell. Espero que seja do vosso interesse e que corra bem. Se quiserem colocar questões, portanto, a sessão de hoje não será, digamos, tão interativa, porque vou mostrar muitos livros, efetivamente, mas sempre que julguem oportuno colocar alguma questão, poderão fazê-lo no chat e a Maria João faz-me sinal disso, por favor. Portanto, já passámos esta parte. Fica só aqui a questão, uma história de inverno, será? Nós vamos desvendar isto mais logo. Então vamos só ver muito rapidamente, eu hoje não vos vou contar assim com muito pormenor enfim, esta última sessão com os pais de partilha, mas vou ainda assim deixar-vos aqui alguns apontamentos, se bem se recordam estes, não eram estes, estes tinham sido os livros levados na última sessão, são livros que já foram recomendados em diferentes espaços dos livros, associados a diferentes roteiros, e, portanto, de uma maneira geral, o que é que foi acontecendo? O olhar sobre os livros aguça-se, portanto, os pais comentaram isto, repara-se em livros e em iniciativas de leitura em lugares onde não acontecia antes. Por exemplo, houve uma família que foi visitar a aldeia natal e encontrou lá uma iniciativa de uma biblioteca de jardim, que foi o aproveitamento de um frigorífico que hoje funciona lá como biblioteca de jardim, tinha sido levado para a aldeia natal, uma coisa que Boa tarde, desculpem só chegar agora. Passaria despercebido se, enfim, se não tivessem neste momento, não estivessem despertos para esta questão. Iniciativas de book crossing em algumas cidades e que são dos familiares das crianças, por exemplo, no shopping, no hipermercado. Portanto, o livro começa de algum modo a fazer-se notar, não que ele já lá não estivesse, mas porque o olhar sobre o livro está diferente. As atividades em torno dos livros tornam-se viciantes jogos de família. Isto aconteceu em torno dos abecedários, por exemplo, ou da sugestão dos títulos baralhados, que depois vocês poderão ver com pormenor, se quiserem, no resto da apresentação. Começam a estabelecer-se relações entre livros lidos. Isto aconteceu, por exemplo, com o Espreita pela Janela, que se percebeu que era um livro um bocadinho do mesmo género de O, portanto, um livro que não contava uma história, não tem um discurso narrativo e que também convidava a adivinhar ou à componente jogo. Aumenta a consciência em relação à recepção leitora, que vai sendo cada vez mais diversificada. O que é isto? Os pais apercebem-se, por exemplo, de jogos que os filhos fazem e que conseguem perceber que aquele jogo surgiu por causa do livro. Aconteceu em construções que as crianças andavam a fazer cá fora e que eles associaram ao abrigo, ou o caso de uma criança que disse à mãe: anda cá que vou contar-te uma história, bate à porta, faz de conta. A mãe bateu à porta e a criança disse-lhe: entra, toma um chá e uns biscoitos comigo. Portanto, aquilo foi uma maneira da criança manifestar como reagiria, como faria no lugar da personagem. Crianças receberam mais livros do Espaço dos Livros como prenda de Natal. Isto também como resultado da divulgação das sugestões de leitura. Na base destes ecos, destas atividades, estão, como sempre tenho vindo a defender desde o início do projeto, este trio subjacente às propostas. A questão da afetividade, em primeiro lugar, a ludicidade e a literacia familiar, que aparece quase como uma consequência. Pronto, depois poderão ver com pormenor coisas específicas das várias obras, que eu não vou então agora aqui dizer, e vou só deter-me neste, porque este foi uma aventura. Eu sugeri este livro, como se recordarão, eu falei dele na última sessão, um bocadinho a título de experiência. Eu nunca tinha usado um livro com este tipo de texto em projetos com famílias e também quis saber o que é que acontecia, não é? Sobretudo com crianças mais pequenas. Então isto teve dois lados.
Enquanto em algumas famílias o estranhamento foi total e, portanto, não acharam que o livro fosse muito interessante pelo facto de não contar uma história. Reparem, isto é mesmo um livro de haikus e, portanto, os textos são assim pequeninos, são mesmo haikus que estão dispersos pelas 4 estações do ano. E então passou um bocadinho à margem, embora a componente de ilustração tenha sido apreciada. No entanto, houve uma ou duas famílias onde o livro foi um sucesso. Sobretudo com crianças que têm alguma resistência ao formato mais tradicional das narrativas e que não têm assim grande capacidade ainda de atenção em de estar o tempo todo a ouvir uma história. Então este também relatou, por exemplo, gostaram de ler, experimentam ir lá para fora ler o livro e foram para debaixo de uma árvore que ainda tinha algumas folhas e brincaram a fazer cair as folhas da árvore ao mesmo tempo que liam os haikus do outono e do inverno. Houve ainda uma família que, movidos aqui pelas ilustrações da obra, decidiram ir fazer uma corrida à chuva, que era uma das atividades que tinha no frasco do tempo, e algumas aproveitaram, mesmo as famílias que acharam que o livro não teve grande aceitação, foi um pretexto para conversarem sobre experiências de família que faziam ao longo das 4 estações. Portanto, foi sempre pretexto para conversa. Pronto, e então por causa deste livro, desta recepção leitora, pareceu-me que chegámos a esta conclusão. As crianças acabam por reagir de uma maneira mais positiva àqueles livros que lhes são mais familiares, que têm uma narrativa, e de preferência uma narrativa fechada, não é? Com princípio, meio e fim, porque vai ao encontro também do nosso próprio pensamento narrativo. Nós estruturamos o nosso dia, a nossa vida, sempre contando histórias a partir do que nos acontece. Daí as narrativas serem o discurso que normalmente agrada mais, tanto a grandes como a pequenos. Mas há aqui outra questão. Ninguém ama o que não conhece, não é verdade? E, portanto, se nós também nunca dermos a conhecer outro tipo de livros, nós nunca vamos ensinar ou contribuir para que as crianças e os adultos, as famílias, a escola, o que for, aprendam também a apreciar esses livros, a conhecer. Então, foi, como estava a dizer, um bocadinho à luz desta questão que eu resolvi hoje trazer-vos aqui um conjunto de livros diferentes. Livros que não são propriamente narrativas, embora também haja algumas, mas livros que são experiências de diferentes formatos, de diferentes abordagens. Eu creio que já partilhei convosco na primeira sessão, tenho assim uma predileção especial pelas representações das estações do ano na literatura infantil. Penso que quando trabalhámos aqui logo na primeira sessão as estações, da Ella Mari, que vos mostrei, que era um livro sem texto, que vimos que era muito mais do que um livro sobre as estações do ano, não é? Portanto, tínhamos ali a questão, por exemplo, do tempo lento, daquilo que acontece sem vermos, não é? Que é, no fundo, este paralelismo entre a nossa forma de ser e o comportamento, digamos, da natureza. Este trabalho também de resiliência, de espera, de perceber que nem sempre vemos o que está a acontecer, por aí fora. Para além das variações da paisagem, naturalmente. Então eu fiz aqui uma seleção de algumas obras com as representações das estações do ano que vos vou então mostrar. Vou deter-me particularmente nestes livros. Estes livros eu vou retirar o slide para vos poder mostrar os livros em grande plano, está bem? Porque aqui só tem as capas, mas eu queria mostrar-vos pormenores do miolo dos livros. Portanto, deixem-me só parar aqui a apresentação, mas antes disso, só então para poderem aqui ter acesso ao texto, estes chamados Wimmelbuch, são livros que isto são de origem alemã, digamos, porque eles são muito populares, sobretudo na Alemanha e nos Países Baixos, embora existam um pouco por todo o mundo. Esta coleção ele já foi lançada na Alemanha em 2004, no entanto a Portugal só chegou em 2024 pela editora Albana Lima, que fez aqui um trabalho muito, muito interessante. E então eu iria deixar de partilhar. Maria João, estão a ver em grande plano? Sim, Lúcia, estamos a ver Pronto, bem agora. ok, muito bem. Pronto, então eu vou começar precisamente pelo inverno, porque é a estação em que nós estamos, e este livro
foi recomendado no último espaço dos livros. O Zuimalbu, como eu estava a dizer, é este livro que toda a gente se lembra do Onde Está o Wally, com certeza, não é? E do conceito, que é um livro que tem muita coisa, muita informação e nós temos que andar à procura. Nós aqui não temos que andar à procura do Wally, mas podemos andar à procura do que quisermos. Eles, como veem, eles têm sequência, certo? Nós podemos começar em qualquer estação e acompanhar a vida que se passa cá dentro. As capas são sempre semelhantes, certo? É sempre esta árvorezinha. E depois tem uma coisa muito engraçada, muito interessante aqui na contracapa, que vai ter aqui alguma informação que numa primeira abordagem nos pode servir de guia, se quisermos, porque o livro em si não tem texto. Ou o texto que tem faz parte da ilustração, como é, por exemplo, a indicação da peixaria, da livraria, do centro de artes, ou um cartaz publicitário, pronto, mas já vos mostro o miolo. Aqui temos, por exemplo, alguma informação, diz assim: nos livros das estações, Suzanne Berner convida-nos a descobrir as pequenas histórias dos habitantes desta animada cidade ao longo de um dia e do ano. Estamos no inverno, o ar cheira a neve e em breve cairão os primeiros flocos. O lago do parque está gelado e as pessoas podem patinar. Há alguém que volta a perder o autocarro, um papagaio que dá um passeio e uma carteira vermelha sem dono. Portanto, há aqui uma série de pistas para nós irmos como se fôssemos atrás do Wally, mas não vamos atrás do Wally, vamos atrás destas pistas que são dadas. Pronto, e eu também fui um bocadinho por aqui, eu comecei a leitura destes livros, eu também não os tenho há muito tempo, comprei-os quando eles saíram, que foi em 2024, mas agora a preparar esta sessão estive realmente a fazer uma análise mais cuidada e dei comigo aqui horas à procura de pormenores, porque um acabava por me levar a outro. E atenção, apesar de eu ter uma criança dentro para sempre, eu sou adulta, tá? E o livro conseguiu pôr-me aqui muito, muito tempo à volta. Portanto, onde é que eu ia? Eu peguei nestas pistas, certo? Como, enfim, rapariga bem comportada, imaginando que um educador vai fazer isto, não é? Vai pegar e vai seguir estas pistas. Só que depois, à medida que vamos abrindo, nós temos outras pistas. Isto eu li-vos o texto inicial, mas depois aparece, por exemplo, a Teresa está a ter azar com o carro hoje. A Elsa e o Falcão compram uma árvore de Natal juntos. O Juan é da América do Sul e acha que aqui está muito frio. Mas tem aqui outra coisa, por exemplo, a Sara e o Vasco têm uma consulta no dentista e o Nico Papagaio baralha tudo. Depois temos ainda a Mia, que é um gato, e temos ainda aqui, que eu estava aqui a ver alguém que teve que comprar um chapéu novo que já não encontro, mas que eu achei muita graça. Está aqui, a Susana precisa de comprar um chapéu novo. Ora, o que é que vocês acham? O que será que a Susana precisa comprar um chapéu novo? Se quiserem colocar no chat qual será o motivo que pode levar a Susana a querer comprar um chapéu novo. Estava eu a dizer, alguém tem alguma ideia do que poderá ter levado a Susana a querer comprar um chapéu novo? Por exemplo, já temos aqui o dela, vai ter uma festa, começou a chover, está frio, perdeu o chapéu, chuva. Ok, portanto, há uma série de motivos. Pronto, não estão nem um bocadinho perto, mas adoro chapéus, podia ser tudo isso. Estou a ver como nós aqui já estamos, de algum modo, até estes livros sem texto, eles se prestam a muitas antecipações. Depois há outras questões. Todas estas personagens que aparecem aqui na contracapa, e que são personagens que vamos encontrar no livro, elas não são necessariamente as mesmas que estão aqui. Depois há outra coisa engraçada. Ao longo das 4 estações, nós vamos variando. Eles não nos apresentam sempre as mesmas personagens. Apesar deles se manterem, elas não são sempre as mesmas que são apresentadas. E depois vamos encontrar outras aqui, que podemos fazer perguntas também à capa deste lado. Por exemplo, este senhor aqui anda sempre com um pato debaixo do braço. Um pato ou um ganso. Por que será? Por acaso esta foi uma das coisas que mais me chamou a atenção, que eu não tinha visto na capa, mas quando comecei a ver o livro dei comigo atrás do homem do pato. Afinal, para onde é que ele leva o pato e desde quando é que ele anda com o pato? Onde é que ele apanhou o pato? Portanto, é muito interessante. Reparem, vamos entrar então dentro um bocadinho. Eu não vou explorar com tanto pormenor todos, está bem? É só para ficarmos aqui com esta ideia. Então, o livro começa apresentando assim este recorte da casa, de uma casa, de um prédio, como quisermos. E em todos os livros nós vamos encontrar esta primeira página. Já agora, a ação passa-se sempre, reparem só a diferença, este é o do inverno e o do verão.
A ação passa-se sempre ao longo de mais ou menos durante umas 3, 4 horas. E onde é que nós vamos ter acesso a essa informação? Reparem, cada vez que viramos uma página encontramos uma coisa nova que nos obriga a voltar para trás. Então nós aqui, como estavam a dizer, que eu disse de cima, o que é que vamos ver? Temos então o autocarro. Era-nos dada a informação que alguém perdia o autocarro. Nós aqui ainda não conseguimos perceber. Mas à medida que avançamos, vamos perceber. E começamos também a associar quem será a casa de quem. Reparem, como sabemos que parte do dia é? Nós ao longo do livro vamos ter uma série de relógios que estão espalhados pelos diferentes sítios. Aqui temos um relógio numa casa, mas depois à frente, aqui por acaso não temos, mas depois vamos ter a estação de comboios onde também tem um relógio. Nós temos as coisas normais que existem no trajeto para a cidade, temos a banca dos legumes e das frutas, que vai variando ao longo do ano, temos a oficina. Sabíamos que a Teresa estava a ter azar com o carro, não é? De facto, ele está ali na oficina, mas não vai ficar por aqui. Vemos que o autocarro vai levando cada vez mais gente e vemos alguém que realmente vai a correr atrás do autocarro, não é? Alguém que nos era dito que o tinha perdido. Aqui temos a estação, que é uma coisa que se mantém também. Aliás, os cenários mantêm-se nos 4 livros e reparem o tempo que passou. Não foi muito. E temos o relógio da estação a indicar-nos novamente as horas. Entretanto, o tempo vai variando, não é? Aqui já temos neve e há outro aspecto. Por exemplo, aqui está a ser construído um jardim de infância. Tem ali um placar que diz: a Câmara Municipal está a construir aqui um jardim de infância. Pronto. E isto ao longo começou aqui e só no verão é que o jardim de infância vai ficar pronto. Temos o Centro Cultural. Outra curiosidade engraçada, que aqui em cima, que é um sítio onde fazem as exposições, em todos os livros o tema da exposição é diferente. Assim como a própria livraria e a monta da livraria. Aqui vemos, por exemplo, que é Natal e a montra está com livros de Natal. Vemos aqui assim. Aqui a neve é mais intensa. Estou a ver o Homem do Pato, que ele anda ali. Mas de onde é que ele vinha? A mim obrigou-me a ir aqui atrás ver de onde é que o Homem do Pato vinha. Efetivamente, ele apanhou um pato que andava perdido na rua. Mas depois, à medida que o livro avança, portanto, aqui vai ele, e onde é que ele vai pôr o pato? Ele vai pôr o pato precisamente ali no lago, no parque de lazer, que é onde ele pertence. E depois vamos ver qual era o destino de todas as personagens. Coisas engraçadas ou coisas interessantes que também aparecem aqui, que vão variando. Os desportos, não é? Ao longo das 4 estações, temos os desportos de inverno, mas também temos os desportos das outras estações, a maneira como as pessoas se vestem. Há aqui gente que vai mudando de profissão, há gente que se apaixona e que na última já está a comprar uma lua de mel. Há crianças que partem uma vitrine, por exemplo, não é neste livro, é noutra estação, a vitrine da livraria, porque estão a jogar à bola. Há aqui alguém, por exemplo, que vai entregar a carteira e as chaves ao Alberto, que todos os dias vai correr. Depois também temos as próprias montras de outros sítios que vão mudando, como é o caso da padaria, da mercearia. Vão haver os relógios que vão sempre acompanhando até ao fim. Nós temos um outro relógio final ali, naquela torre, que nos indica realmente quanto o tempo diegético, digamos, da ação, não é? O tempo que passou desde que começamos a acompanhar as nossas personagens até ao final. Pronto, já agora o papagaio, ou já agora porque é que a Teresa, não era a Teresa, a Susana precisou de comprar outro chapéu. Ela precisou de comprar outro chapéu porque quando ela estava aqui muito contente ao lado da livraria a ler um livrinho, o papagaio fez das dele e acabou por lhe cair qualquer coisinha menos agradável e cheirosa em cima do chapéu. E então ela teve que ir comprar outro chapéu. Achava eu que era só este o motivo, mas o que vai acontecer é que ao longo dos livros das 4 estações nós vamos encontrar a Susana mais vezes a comprar chapéus. Portanto, ela pode também realmente gostar de chapéus ou ter ficado a gostar por causa daquele incidente. Pronto, estes livros assim, chamado Women Book, não é? Isto tem a ver com livros cheios, não é? Livros com muita coisa, que dão para nós pegarmos por qualquer parte para explorarmos
aqui a própria questão da passagem do tempo. Queria só partilhar convosco aqui algumas conclusões em relação ao e-mailbook, precisamente, coisas que encontramos aqui. Esta apresentação hoje não está a ser muito minha amiga. Ou é o meu computador que tem muitas coisas abertas. Pronto. Então, algumas coisas que podemos encontrar aqui no e-mailbook. Nós podemos trabalhar os percursos narrativos das personagens ao longo do tempo, de um dia ou de um ano, e, por exemplo, enquanto a ação aqui se desenrola de manhã, no verão vai desenrolar-se à tarde. Depois há outra que vai ser ali mais a meio do dia. Portanto, há toda uma série de variações que nós podemos explorar. Temos aqui a questão do tempo e da sua representação, quer através dos relógios, dos horários, por exemplo, o autocarro passa de manhã, depois há outro que começa mais tarde, que é a hora em que passa o caminhão do lixo, por exemplo, que recolhe o lixo, e outras coisas que acontecem noutros momentos do dia. Isso também é notório através da paisagem, das roupas, das atividades. Podemos explorar a casa, as suas divisões, a cidade, dentro da cidade, os espaços comerciais, culturais, de lazer, as montras, como a livraria, exposições, espetáculos, as profissões e serviços, os transportes, os desportos, as rotinas, roupas, alimentos. E depois, esta secção azul, que é a minha preferida, eu gosto muito mais desta exploração por via da educação literária, que nos leva à observação, à conversa e ao questionamento. Nós podemos, a partir daqui, também questionar comportamentos. Temos aqui comportamentos, digamos, mais aceitáveis e outros que se calhar nós não aceitamos tão bem, mas pode ser um motivo para conversar também o que terá levado àquele tipo de comportamento. Estou-me a lembrar, por exemplo, que há aqui um senhor, há aqui uma máquina multibanco na estação, que a cada livro, a cada estação do ano, ela tem um tratamento diferente. Por exemplo, aqui no inverno nós temos um senhor a dar-lhe um pontapé, não é? Na máquina multibanco, mas depois ao longo de todas as estações alguém está zangado com a máquina, até que no último livro está alguém a substituir a máquina. Portanto, isto também é reflexo, digamos, se calhar do que se vai passando em algumas das nossas cidades ou destas questões. Curiosidades, como por exemplo esta do homem do ganso, ou a casca da banana que alguém atirou para o chão e faz alguém escorregar, cair, etc. A carteira e as chaves que alguém encontra, mas também podia não encontrou e vai procurar o dono e entregar-lhe, mas também podia não o fazer. Curiosamente, isto vai gerar depois um encontro muito feliz, este gesto. Gosto muito desta exploração a nível das relações interpessoais. Nós podemos encontrar aqui diferentes representações da família, basta olharmos para os habitantes desta casa e nós vamos encontrar diferentes representações da família, graus de parentesco, podemos explorar o amor, a amizade e outros. Temos as questões sociais, também está aqui a questão da imigração e das desigualdades. Há sempre na estação um músico com o chapéu ao lado, como há outras situações destas na rua. Portanto, o livro não é um livro que só explora o lado cor-de-rosa da vida ou da cidade. Portanto, é aquele que apresenta a cidade e a vida como ela é ou como ela pode ser percepcionada se estivermos de olho aberto. E a questão dos intertextos. Reparem, por exemplo, que aqui a peixaria tem um nome muito curioso. A peixaria chama-se Neptuno. Tá? Temos aqui um intertexto muito engraçado com a mitologia, se quiséssemos também fazer uma exploração. Portanto, nada é gratuito num livro destes, no e-mailbook. E atenção, eu sei que quando voltar a este livro vou encontrar mais coisas e também não coloquei aqui tudo o que encontrei, já agora só para terem uma ideia, eu rabisquei isto tudo cada vez, ou enquanto li só o livro de inverno, está bem? Portanto, não está aqui tudo, portanto, não se esgota assim numa primeira leitura. Tudo bem em relação aos e-mailbook? Não sei se querem colocar alguma questão. Vamos continuar aqui com as estações do ano. Se houver alguma questão, a João far-me-á sinal. Então, nesta linha, nós agora vou apresentar-vos com menos detalhe as outras propostas com representações das estações do ano. Olha, um dos livros que eu mais gostei de conhecer nos últimos tempos, e ele apareceu, creio que no roteiro 2, foi este, que é o livro com abas, ou chamado Lift the Flat. Eu vou interromper o compartilhamento, porque ele é realmente muito bonito. Não sei se já alguém o conhece, Um Ano no Bosque. Este livro está organizado de acordo com os meses do ano, começa no inverno, começa em janeiro.
é narrado na primeira pessoa, e este já estamos a entrar também de algum modo, ou a misturar aqui, porque este livro alia de uma maneira muito interessante um texto literário, portanto uma narrativa, que é contada na primeira pessoa, pelo rato, e texto informativo, que vamos encontrar, sobretudo em forma de peritexto. Reparem, é-nos dito logo, nós entramos no livro assim, olhem que maravilha, com este mapa do bosque. Está-se a ver bem, não está? Este mapa do bosque, nós olhamos para aqui e não sabemos muito bem ainda como é que ele nos vai servir ao longo do livro, mas depois damos por nós a vir aqui atrás para nos guiar. E depois vamos perceber que realmente, eu vou aqui dar algum spoiler, nós começamos aqui na casa do rato, que é o narrador, e depois nós vamos seguindo. Começamos aqui em janeiro e nós vamos fazer este percurso todo até voltar novamente ali no final de dezembro. Olha que é um livro, acima de tudo, muito honesto. E quando eu digo um livro honesto, é esta questão. Nós, com os livros que têm componente informativa, devemos ter algum cuidado, porque nem todos os livros, enfim, apresentam aquilo que apregoam, não é? Sobretudo quando há um livro que diz tudo sobre qualquer coisa. Nunca é tudo sobre qualquer coisa, até porque a ciência, não é? Não paramos de investigar e não descobrimos tudo. Eu vou falar-vos daqui a pouco dos inventários, porque também já estão a aparecer inventários nos espaços livres, e termos aqui alguma cautela quando escolhemos livros informativos. Por exemplo, aqui, sobre a autora, é-nos dito logo, Alice Melvin é uma ilustradora e designer premiada, residente na Escócia. Para criar as ilustrações deste livro, passou mais de um ano a desenhar na natureza, observando os animais e plantas dos habitats locais. Portanto, há aqui um trabalho de campo que é feito. Não diz que ela aprendeu tudo, mas ela fê-lo depois de um contacto, digamos, aturado, não é? Dentro ou em contacto com o meio. Reparem, este livro junta, digamos, aqui duas tipologias do livro-objeto, também é uma das coisas que vão ouvir falar algumas vezes ao longo da sessão de hoje. Podíamos dizer que é o livro perfurado, de algum modo. Temos aqui logo um primeiro buraquito aqui no bosque para espreitarmos a porta do primeiro habitante, que vai ser o narrador, que é o rato. Então ele diz: em janeiro, um novo ano desperta sob a neve macia. Aninhado, debaixo das cobertas, gosto de ficar na cama quentinho a dormitar. E temos esta paisagem de inverno. E agora reparem que bonito, e é aqui que entra o livro de Flap, que é então o livro de abas. Lembram-se dos pormenores todos que encontrávamos ali nos email book da Suzanne Berna. Agora reparem nesta maravilha. Vamos entrar na casa do rato e apetece saltar ali para dentro, não é verdade? Estes habitantes deste ano inteiro, deste bosque, não é? Que isto é um ano no bosque, eles têm casas muito, muito acolhedoras, daquelas que parecem desenhadas assim, com o pormenor, aquelas casas entre a casa das nossas avós e aquelas casas de bonecas, as casas brinquedo, muito interessantes. Em todas as casas há livros, já agora, também este é outro spoiler, não é? E isto são animais, muitos são da família dos ratos, digamos, e outros são animais do bosque. Portanto, nós continuamos, ele continua o seu passeio, portanto, em fevereiro agasalho-me bem para combater o frio do inverno, enquanto a floresta descansa, e é bom caminhar sobre o orvalho da manhã. E então o que é que ele vai encontrar? Aqui não nos diz, por isso é que este livro é daqueles que nos obriga a estar sempre a ir à frente e atrás. Portanto, se eu souber quem é este animal, muito bem, eu posso lá chegar, é a casa de quem? Mas se eu não souber, eu posso vir aqui primeiro para saber como é que ele está a passear, não é? Volto ali, a casa do rato, e então ele a primeira casa que encontra, que é esta, que tem em pequenino, e vemos que é a casa do esquilo cinzento, certo? Então vamos continuar. E se eu não souber o que é um esquilo cinzento, eu depois lá no final também vou ter uma ajuda. Pronto. Continua o passeio ao longo dos meses do ano e continuam aqui as casas, reparem, dos animais sempre cheias de pormenor e a relação que este rato tem com todos os habitantes do bosque. Estamos no início da primavera e, claro, a primavera convida a estas pequenas, grandes maravilhas, não é? Que são os piqueniques. Mas não só, temos ali o cavalete para pintar, etc. Temos outra casinha aqui,
que ele vai avançando, também com as coisas que se fazem habitualmente em cada mês do ano. Temos aqui já a casa, digamos, de quem? Acho que é o arganaz, aqui deste lado. Assim, portanto, estamos a caminhar já para agosto. Não tenho tempo de ver tudo com pormenor, está bem? Mas fica a ideia, e acho que é um livro que já agora, mesmo se quiserem oferecer de presente, reparem, depois temos aqui, cada casa espelha também o gosto de cada habitante. Isto não é um livro para ler assim depressa, naturalmente, tá? Isto é um livro para demorar muitas, muitas horas. Mais outra, e vamos chegar novamente ao inverno e reparem como é que isto termina. Portanto, chegamos a dezembro, ele diz-nos dezembro, traz-nos de volta à casa e todos festejamos à mesa com música, brincadeiras e muita animação. Despedimos-nos do ano velho com danças e com alegria. Recebemos o novo prestes a começar. E reparem como eles se juntam todos ali na casa final. Eu estava a dizer, a componente informativa, nós vamos encontrá-la. Isto é circular. Volta a estar o rato aqui, não é? Na casa dele, tal como começa. E reparem, temos aqui a floresta ao longo do ano, com uma descrição das variações ao longo dos meses. E temos depois aqui quem vive na floresta. E lá temos uma pequena descrição, bilhete de identidade de cada um dos animais que é encontrado neste passeio pelo bosque. Então temos o ouriço, o musarém, o esquilo cinzento, o coelho, o texugo, o arganaz, o rato do campo, a raposa, o esquilo vermelho e a lontra. Pronto, Um Ano no Bosque é sem dúvida neste momento um dos meus livros favoritos. Espero que tenha aguçado aqui a curiosidade de alguém sobre ele. Eu penso que vocês conhecerão, eu já vou partilhar a apresentação, mas antes disso vou mostrar-vos. Dentro desta linha, quem gosta particularmente de explorar com detalhe este tipo de ilustrações minuciosas, eu não sei se vocês se recordam, que eles já são antiguinhos, na minha biblioteca tinha estes, os livros da Jill Barkley, que faz ele tem nas 4 estações. Supostamente nós já tivemos os 4, mas eu só consegui localizar estes 2, e ela também faz este trabalho muito interessante. Isto é a história de ratinhos, não é? Que eles são narrativas muito felizes. Atenção, estes são aqueles livros, digamos, são livros felizes mesmo. Aqui tudo se passa de uma maneira muito de interajuda, os ratos encontram, estes ratinhos encontram na natureza e na sua forma de viver sempre motivos para festejar. Tanto é que na primavera eles preparam uma festa de aniversário surpresa para um deles, e essa festa de aniversário surpresa vai ser um piquenique. Tem algum momento de tensão, mas muito pouquinho, portanto são livros muito tranquilos. Estava a falhar uma palavra, são livros tranquilos. Há um livro mesmo de um estudo que está esgotadíssimo, que eu gostava muito de ter, mas não encontro, que se chama precisamente Livros Tranquilos, que é esta, digamos, a literatura infantil, por tradição e de uma maneira geral, tem esta tendência para o happy end, não é? Embora hoje nós assistamos cada vez mais a livros a abordar temas difíceis e a atenção, etc. Mas estes livros da Jill Barkley são livros tranquilos. Já agora, estes livrinhos que existem nas 4 estações, em português não existe mais nada e neste momento está tudo esgotado, mas quem quiser trabalhar isto noutras línguas, temos coisas muito interessantes. Por exemplo, este pop-up book em inglês, certo? Porque nós hoje, além de termos crianças de outras línguas, também já temos o inglês a ser introduzido muito cedo. Este livro, dentro do livro objeto, reparem, aqui está tudo muito maior, não é? Este é ao longo das 4 estações. Este entra, digamos, no livro teatro ou livro cenário, porque nós vamos para cada página, vamos criando e tendo aqui estes cenários. Ai, meu Deus. Diferentes, desculpem, mas o meu rato levou-me para fora daqui. Pronto, vamos tendo assim, a cada página sim, página não, nós temos cenários para ir desvendando dentro desta linha. Pronto, para os apreciadores,
As crianças, de uma maneira geral, apreciam estes livros. São livros com muito detalhe, uma vez que elas ainda não dominam o código escrito, não é? Elas acabam por prestar muita atenção a estas questões. Este, por exemplo, em francês, reúne os livros todos da Jill Barkland, as histórias todas dela. Está uma compilação também muito bonita. Ou então, também em inglês, neste formato de box de livros, também os outros livrinhos, que não os das 4 estações, mas os que ela escreveu. Portanto, podem ser propostas interessantes quando queremos desenvolver algum projeto que tenhamos vontade de ligar os livros uns aos outros. Eu, pessoalmente, gosto muito de trabalhar assim, quando um livro leva ao outro e depois vamos explorar várias possibilidades e várias propostas dentro desta linha. Ainda, das estações do ano, mas eu queria só aqui partilhar convosco, só para tirar aqui algumas conclusões sobre o assunto. Desculpem, mas aqui o meu espaço está tão cheio de livros que fica difícil. Pronto. Aqui tem alguma informação, está bem, que eu não vos vou ler agora, mas há alguma informação teórica, está bem, para sustentar estas questões do que diz a investigação sobre a utilização e o uso com crianças pequenas desta tipologia de livro-objeto. Aqui estão os livros da Jill Barkland, portanto, eles foram originalmente publicados em 80, a Portugal chegaram em 89. Eles já não conseguem ser comprados agora, mas as bibliotecas quase de certeza que os têm, porque as bibliotecas adquiriram estes livros. Eu, por exemplo, na Biblioteca António Fajó só tenho o de inverno e o de primavera, mas já vi no catálogo da Biblioteca Municipal estão os 4 disponíveis. Por isso, estes livros não são difíceis de encontrar. E esta coleção, quem não conhece estes livros maravilhosos desta dupla da Maria Isabel Cesar Anjo e da Maria Keil? Estes livrinhos, que eu acho uma delícia. Eu, por acaso, os meus, encontrei-os em Lisboa, num alfarrabista, uma vez, assim, ao preço da chuva mesmo, muito, muito baratinhos. Mas estes livros também, à partida, existem nas nossas bibliotecas e estes não vi se estavam esgotados. Provavelmente até não estão. A Primavera ao Tempo a Crescer. O que é que estes livros têm de interessante? Eu vou interromper novamente, desculpem, está a andar atrás e à frente. O que é que têm? Estes livros, eu costumo dizê-los, e até quando falo de ilustração, mesmo com gente mais crescida, podemos dizer que estes já foram de algum modo em Portugal os precursores do álbum. Reparem como a Maria Keil, nós temos aqui as ilustrações, numa época em que a ilustração tinha meramente uma função decorativa, digamos, não é? E não tinha assim tanta expressão no todo de um livro, nós vemos aqui já uma coisa que não era muito habitual. Reparem, a mancha dedicada ao texto é só este bocadinho. E a ilustração, ao invés, ocupa uma página inteira. Portanto, só aqui, isto já é quase assim um ato de ousadia para a época. Estes livros foram editados em 81. Portanto, aqui tem segunda edição 81, mas eu fui ver ao catálogo da Biblioteca Nacional e de facto também só aparece esta edição. Portanto, se houve há de ter havido uma primeira, claro, mas possivelmente também é de 81. Reparem, é um livro que temos um texto completamente diferente, isto é texto literário, não é? A primavera é uma árvore com flores a nascer e vai-nos dando conta das coisas que acontecem na primavera, algumas mais clichê, como a chegada das andorinhas ou os ninhos dos passarinhos, mas outras menos. Também nos fala dos jogos, fala-nos da Páscoa, por exemplo, das cerejas, mas reparem, como não se escusa a falar de temas também mais duros, diz aqui, a primavera é o tempo bom dos meninos das barracas que tiveram muito frio no inverno. Tá? Portanto, estamos a falar de nomes que de facto se distinguem no panorama da literatura infantil. E hoje estou a trazer-vos 2 nomes femininos que já não estão entre nós, mas que tiveram um papel importante neste caminho. Outra curiosidade destes livros, por acaso este mostrei-vos o da primavera, poderia ter sido do inverno, mas queria chamar a vossa atenção aqui para uma coisa. Estão a ver, esta é a última página do livro da primavera. Coisas que nós só vemos quando manuseamos tudo. Diz
a primavera é o tempo a crescer. Reparem que a última página, o último verso, digamos, ou a última estrofe de cada, o último segmento textual de cada livro é aquele que vai dar título ao livro. Às vezes é o contrário, mas aqui está, a primavera é o tempo a crescer e temos então este caule, que ainda não sabemos do que é, mas já vamos descobrir, e depois no do verão aparece assim, o verão é o tempo já grande, certo? Então, temos aqui isto. Vou tentar fazer aqui uma montagem para vos mostrar tudo. Depois, no outono, temos aqui o outono. Estão a ver o título? É o tempo a envelhecer. Então, lá está ele. Temos a mesma imagem, não é? Ali do girassol. E, finalmente, o inverno, que é o tempo já velho, não é? O livrinho. Então, vamos ter aqui o inverno é o tempo já velho. E agora reparem, se eu conseguir agarrar nisto sem deixar cair tudo, nós vamos ficar aqui assim, com esta, certo? Com este crescimento, com esta evolução, digamos, e com esta natureza cíclica das coisas, não é? Porque sabemos que depois desta, não é? Voltaremos a ter esta, certo? Pronto. Como já vimos noutros livros que eu penso que terei falado deles na primeira sessão. Portanto, Maria Keil, creio que também é a Maria Isabel Cesarães, portanto, é uma dupla que me parece bem interessante ser partilhada também aqui. E por último, um projeto nacional, que ainda só tem 3 livros, falta-lhe o da primavera, a ver se sai na próxima primavera, que são os livros da UPA. Já ouviram falar da UPA? Nós estes livrinhos já entraram nas nossas sugestões de espaço de livros, mas há um, sobretudo, que eu não estou a ver aqui, que é o Onde Está, também é um livro-objeto, que são também muito interessantes. São livros concebidos especialmente para primeiras idades. Porque é que eu gosto destes e porque é que eu os trouxe? Vão a ver o próprio formato do livro, reparem. Enquanto o livro do outono, eles de tamanho são todos iguais, portanto os livros são assim, certo? Estão aqui os 3. Mas, enquanto este tem um formato já mais tradicional, mesmo aqui a nível de encadernação, estão a ver, é uma lombada perfeitamente normal, às quais estamos habituados, embora depois aqui já não seja tão assim, mas o livro do verão e do inverno já tem este tipo de encadernação, certo? Já é diferente, mesmo a nível de aspecto físico. E todos eles, a nível de texto, portanto, eles têm todos autores diferentes. O livro do outono é de Isabel Peixeiro e a ilustração é de Vítor Hugo Matos, o do verão é da Joana Barata e da Mariana Soares, e o do inverno é da Rita Cineiro e da Catarina Pires da Silva. São muito interessantes porque eles são muito diversificados, eles só são parecidos, de facto, no formato. Reparem o do inverno, por dentro, como é que ele é. Alguns deles são pura poesia, outros são descrição. Por exemplo, a luz do dia já está curtinha. E dar-lhe ali pelo meio da tarde, fria. A minha cama está comprida e tal e qual a da princesa com ervilha. Reparem como até mais uma vez os intertextos aqui a aparecerem. A roupa cresce-lhe por todo lado, na cabeça, à volta do pescoço, em cada mão. Alguém soprou para dentro dos casacos como se fossem um balão. Pronto. Temos, neste caso, assim, não é? Mas temos, por exemplo, o livro do verão, que é um livro assim todo ele, digamos, muito sensorial. Reparem, areia nos pés, fruta na mão, atenção, atenção, chegou o verão. E depois nós vamos ter aqui o apelo a outros sentidos. Paz, baldes, ancinhos, gelados e castelos, peixes e croquetes, só o que me apetece. Portanto, muito esta linha de férias, de cor, dentro do verão. Pronto. Estações do ano, deixa-me ver, eu acho que estaremos conversados sobre estações do ano, mas vou ver se tinha aqui mais alguma coisa. Querem colocar alguma questão em relação a esta questão ou às representações das estações do ano? Portanto, aqui estão os livros da UPA. Eu coloquei aqui, por último, esta última ilustração. Não é a primavera, certo? É um miolo do livro do outono, mas que me leva a acreditar que vai haver um livro da primavera. Estão a ver ali no interior deste livro do outono
aquela ilustração com os outros 3 livros, nessa ilustração nós vemos ali uma lombada que diz livro da primavera. Conseguem ver? Não conseguem? Talvez está aqui. Pronto, está aqui a ilustração ao vivo e a cores e nós conseguimos aqui ver isto. Por isso leva-me a acreditar que vai aparecer um livro da primavera. Ora bem, então, sintetizando aqui esta questão das representações das 4 estações nas publicações para a infância, penso que fica claro que é muito mais do que variações na paisagem, certo? Portanto, algumas ideias a reter em relação a isto. O que é que estes livros nos permitem? Uma conexão com os ciclos da natureza, a observação e aceitação da mudança, uma sintonia com os ritmos da natureza, a estruturação da passagem do tempo, conhecimento da biodiversidade, o desenvolvimento da resiliência, um contributo para uma pedagogia do deslumbramento ou da beleza e a apropriação de diferentes discursos e intencionalidades textuais. Portanto, assim, grosso modo. Portanto, há outros livros, isto não se esgota aqui de todo, está bem? Por exemplo, livros também se organizam ao longo dos meses do ano neste Planeta Tangerina, o livro dos quintais, também é muito interessante porque vai explorando aqui as relações entre as pessoas ao longo de um ano nos seus quintais, também acontecem coisas interessantes, incluindo um casamento, por exemplo, e aqui também é uma espécie de onde está o Oli, vão ver aqui o gatuno, que nós somos convidados depois a localizar dentro de cada mês, não é? Temos que andar ali à procura dele. Ou este que também já saiu num outro roteiro, num outro espaço dos livros, é uma coletânea de poesia também portuguesa, que também está organizado pelas estações, tem aqui uma guarda final muito bonita, com um índice muito, muito sugestivo também, ou alguma outra poesia dispersa que vamos encontrando por aí. Por exemplo, o célebre Inverno, do Eugênio de Andrade, resulta muito bem lido, memorizado e até transformado, por exemplo, num rap com alunos mais pequeninos. Toda a gente conhece o Inverno do Eugênio de Andrade. Sim, que este velho, 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 chegou o inverno, vem de sobretudo, vem de cascola, o chão onde passa parece um lençol, esqueceu as luvas perto do fogão, quando as procurou, roubar-as um cão, com medo do frio, encosta-se a nós, dá-lhe café quente, se não perde a voz, velho, 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 chegou o inverno. Reparem que nós temos aqui este refrão que podemos usar, que podemos colocar entre as diferentes estrofes, podemos transformar isto num rap, usar, por exemplo, umas garrafinhas com areia dentro ou outra coisa que faça barulho, resulta muito, muito bem, garanto-vos. Este, por exemplo, com o pastorzinho, onde vais sozinho, porque também está frio, dá assim um recital de poesia de inverno que se prepara num quarto de hora e que põe as crianças ali felizes e contentes durante muito tempo. Também pode ser uma sugestão para se fazer com os pais. Pronto, agora vamos mudar de tema, está bem? Já vamos para a outra questão, que é os livros da Sophie Blackhall e de uns livros que levam aos outros. Vamos ver agora aqui uma proposta diferente. Maria João, eu não sei se alguém quer colocar alguma questão neste momento. Se não, temos aqui algumas observações, algumas pessoas, alguém que encontrou uma edição da Maria Calha e da Maria Isabel César Anjos de 71, que tem na biblioteca essa Sou edição eu de 71. tirei até fotografia para mandar, mas não consigo anexar nada. Eu posso mostrar, não sei se conseguem ver. Graça, mande depois para nós, mande por e-mail que Tá nós bem. depois vemos, está bem, Graça? Ok. Obrigada. Eu pessoalmente tenho bastante interesse nessas edições assim mais primeiras, mais antiguinhas. Obrigada, Graça. Pronto, então avançávamos. Lúcia, peço desculpa, tem aqui estes poemas que leu agora, perguntaram qual era o livro. Do Eugênio de Andrade, estão nesta coletânea, aquela Nuvem e Outras. Já não é esta edição, que esta já é velhinha, ela agora tem uma edição, não posso dizer aqui, mas a capa é um bocadinho feia. Pronto. Há uma do meio que é bonita, que é da Cristina Valadas, é muito bonita. Isto já tem, eu conheço pelo menos já 3 edições aqui daquela Nuvem e Outras. Esta é bonita, são aguarelas do Júlio Rezende. Depois tem uma segunda, ali intermédia, que é ilustrada pela Cristina Valadas, que é lindíssima.
mas agora tenho uma última que eu nem sei quem é o ilustrador, mas também não tive vontade de ir saber. Pronto. Lúcia, adiante. ainda tem aqui uma pergunta que é qual é o nome daquela coleção que mostrou inicialmente e qual é a editora? A Aquela dos... com os 4 livros. Está Eles estão no aqui, espaço vai dos ficar livros. disponível. Vai ficar disponível. Vai ficar na apresentação, mas Fica na o apresentação que está outono, aqui. Pronto, é isto. Eu também já chego lá num instante. São estes. o do outono já está no espaço dos livros. Pronto, mas Podem são estes livros. A encontrá-lo. editora é a Albana Lima. Parece o nome de uma pessoa, mas é o nome da editora, é a Albana Lima. Certo? É o nome da editora, mas este fica disponível esta apresentação fica disponível, como habitualmente, e portanto eu tive o cuidado de vos colocar aqui a informação necessária para poderem também aceder, até a material complementar, tem aqui hiperligações para saberem mais sobre o assunto e no final também vão ter mais bibliografia, caso tenham interesse, os que tiverem, em aprofundar. Pronto, podemos então avançar aqui para um cheirinho da Sophie Blecal, um cheirinho salvo seja, porque ela também já tem estado presente nas nossas sugestões. Então, os livros de Sophie Blecal. A Sophie Blecal é uma autora... Ai, meu Deus. Agora não queria dizer asneiras, mas falhou-me. Eu acho que ela é australiana. Mas olhem, não juro. Tenho que confirmar isso. Alguém confirme, se faz favor. O primeiro livro que ela publicou, ou o primeiro livro que foi traduzido dela em Portugal, os livros estão todos, os que temos são da Fábula, e foi este, Olá Farola, em 2020. Depois, em 21, este, Se Algum Dia Vieres à Terra, e o ano passado saiu esta preciosidade, Casa de Família, que já está no nosso espaço. Portanto, vamos falar um bocadinho destes livros, eu vou interromper a partilha para vos poder mostrar os livros, e vou falar deles nesta perspectiva. A Sophie Blackall é australiana. Pronto, então estava certo, eu não disse asneiras. Obrigada por confirmar. Pronto, são muitos nomes, muitas coisas, e isto, pronto, às vezes aqui o tico e o teco, não é? Baralham. Então, como já repararam, estes livros tanto podem ser lidos, digamos, como temas completamente distintos, mas se nós quisermos também arranjamos maneira de os ligar. Este livrinho, Olá Farol, que foi então o primeiro que saiu, reparem, é uma homenagem, digamos, quer aos faroleiros, quer também, digamos, um hino de algum modo ao mar, às estações. Parem com as estações do ano que eu estava a dizer, ou não cheguei a dizer, e a acrescentar. Elas estão presentes em muitos livros, mesmo que os livros não sejam sobre as estações do ano. Porquê? Porque elas marcam o tempo, elas servem sempre aqui de marco, de estruturação. Nós próprios dizemos muitas vezes, isso é no verão. Isso vemos depois na primavera. Não é? Portanto, elas inconscientemente, elas fazem parte aqui da nossa maneira de viver também e de ver o mundo. Pronto, e nós aqui neste livro também vai estar presente. Eu vou só mostrar-vos assim resumidamente. O livro chama-se Olá Farol e conta realmente a história de um farol que, desde o momento em que alguém chega lá, o novo faroleiro chega lá, e depois vai acompanhando a vida deste faroleiro até ao momento em que chega uma carta da Marinha a dizer que os serviços dele já não são precisos. Então, isto nós sabemos que acontece, não é? Tal como o faroleiro, há outras profissões cujos serviços são dispensados. Eu vou só ler-vos aqui um bocadinho e depois aqui alguns excertos que me parecem interessantes. Chega um novo faroleiro para substituir o antigo e continuar a cuidar da luz. Ele limpa as lentes e acrescenta petróleo e para a ponta queimada do pavio. Durante a noite dá corda ao mecanismo que mantém o candeeiro em movimento. Durante o dia pinta as divisões redondas com tinta verde mar. Ele escreve no diário do farol, cosa à mão e escuta o vento que se levanta lá fora. E depois isto vai aparecer como uma espécie de refrão. Portanto, o faroleiro tem rotinas muito, muito específicas. As ilustrações são belíssimas, muito, muito ao jeito da Sophie Blecal. Portanto, a própria mancha gráfica acompanha, digamos, o movimento que a narrativa propõe, neste caso o vento, por exemplo.
Depois temos também aqui o retrato da solidão do faroleiro, por exemplo. Quando a saudade aperta, escreve-lhe uma carta e lança às ondas. Ele cuida da luz, escreve no diário do farol e aguarda pela resposta dela. E reparem, quando ela chega, como é bonita esta chegada, como é curiosa. Olhem só, ele diz: o faroleiro espreita através do seu telescópio. O navio reabastecedor chega, trazendo petróleo e farinha e carne de porco e feijão e a sua mulher. Portanto, não está no mesmo lote, digamos, a própria autora tem esse cuidado, não é? A nível de mancha gráfica. O faroleiro mostra-lhe as divisões redondas da casa deles, ele cuida da luz, escreve no diário do farol e põe a mesa para dois. Até estas coisas que vão mudando. Pois a vida acontece ali, não é? Pois há um naufrágio, eles vão cuidar a dos náufragos, há o dia em que o faroleiro fica doente e a mulher é ela que tem que assumir as funções, mas também há o dia em que chega uma nova vida. E reparem neste redondo, que pode ser o redondo do ventre materno, que pode ser o redondo do farol, pode ser o redondo da ciclicidade. Ele diz: dentro do farol, a mulher dá voltas e voltas ao quarto, o marido ferve água e ajuda a inspirar e a expirar. Ele cuida da luz e escreve no diário do farol e registra o nascimento da bebé. Portanto, há uma vida aqui que nasce, isto vai continuar ao ritmo das estações, vemos que a criança cresce, certo? Juntos vigiam até ao momento em que chega então a carta da Marinha, não é? Não nos é dito o conteúdo da carta, mas nós depreendemos e depois tem este final. Passada a arrebentação, todos olham para cima. Adeus, farol, adeus, adeus, adeus. Então temos esta dupla página final que nos apresenta já a visão que os faroleiros vão ter, tanto a casa onde vão viver, que vão conseguir ver o farol lá ao longe. Porquê é que este livro é interessante do ponto de vista desta junção? Os livros da Sophie Blackall, todos eles, no final, têm esta componente. Este, por exemplo, é acerca dos faróis. E ela faz aqui um levantamento muito interessante sobre os faróis, um levantamento quer cronológico, quer para que é que eles serviam, e também dos faroleiros e da sua profissão. E faz até referência a outras obras literárias, como por exemplo Moby Dick, não é? Portanto, há um trabalho bastante sério da autora que nós ficamos a conhecer. E eu não sabia, por exemplo, que este era um aspecto tão apreciado pelas famílias. Portanto, conhecerem os bastidores de uma obra. Isto aconteceu e começou-me a fazer clique, não sei se recordam, quando logo nas primeiras sessões, que foi o livro Aqui Estamos Nós, do Oliver Jeffers, e também A Manta do José, e havia outro que já não me recordo qual era, e que um dos aspectos apreciados e referidos tinha sido a intencionalidade dos textos, eles perceberem que o Aqui Estamos Nós foi o autor que escreveu para o filho, quando ele nasceu, isso interessou-lhes, que A Manta do José era uma reescrita de um conto judaico, isso também lhes interessou, e depois eu acho que era o Todos Fazemos Tudo, que tinha tido na base um projeto de género, para a igualdade de género da Unesco. E estas coisas interessam. Portanto, nós também conhecendo aquilo que interessa, aliás, nós quanto mais sabemos sobre um assunto, à partida mais queremos saber, não é? Curiosidade é assim, alimenta-se destas coisas. Neste caso, se algum dia vieres à Terra, que eu gosto de trabalhar juntamente com o Aqui Estamos Nós, gosto de fazer este exercício também. A quem se pode destinar isto é uma carta. Se algum dia vieres à Terra, é uma carta dirigida a alguém. A quem é que vocês acham que se pode dirigir esta carta? Para quem é que o narrador está a escrever? Para isto não ser um monólogo, vá. Para quem acham que é. Se algum dia vieres à Terra, para quem está a falar... Alguém que já faleceu. Uhum. Pode ser para um filho, pode ser... Exato, pode ser para alguém que já cá não está, para um extraterrestre, para todas as crianças, para um amigo imaginário, para um anjo da guarda, muito bem, para os próprios humanos, ok. Para o príncipezinho, olha que bonito, como vocês encontram intertextos logo a partir da capa, que bom.
maravilha. Estou a ver isto com mais tempo e ao vivo e a cores presencialmente, isto tinha outro proveito, mas pronto, é o possível. Muito bem, obrigada pela vossa prestação. Então, se algum dia vieres à Terra, e nós logo no início nós ficamos a saber a quem se dirige, reparem. Ele começa logo. Querido visitante do espaço sideral, se algum dia vieres à Terra, isto é o que precisas de saber. E então ele vai escrevendo a sua carta, apresentando-lhe um mundo, um bocadinho como faz o Oliver Jeffers, só que de uma maneira, em meu entender, mais detalhada e mais completa. Ele vai também apresentar como é que isto se organiza em cidades, em vilas, em aldeias, umas ficam no meio de muita gente, outras no meio do nada. Por exemplo, aqui as casas, as pessoas vivem em casas, mas além da diversidade de casas que aqui temos, nós também temos ali as pessoas que não têm casa. E porquê é que não têm? Que aparece ali, ou porque perderam no incêndio, ou numa guerra, ou etc. Temos as tipologias familiares, temos o desporto, depois temos muito humor aqui pelo meio. Portanto, vamos tendo uma apresentação muito interessante do planeta Terra, do que se passa aqui. Termina, reparem só esta mesa posta, termina dizendo assim, desculpa, mas eu não tenho mesmo tempo de vos mostrar coisas grandes, coisas pequenas, e depois diz assim, que eu gosto muito deste final, quer dizer, não é bem o final, diz aqui, os bebés não têm jeito para nada, porque eles dizem, é bem melhor quando nos ajudamos os outros, okay. Os bebés não têm jeito para nada, as crianças têm jeito para um monte de coisas, os adultos conseguem fazer quase tudo. Mas quando ficam velhinhos não conseguem fazer tudo o que faziam antes. Só que nessa altura os bebés já cresceram e podem ajudá-los. As pessoas mais velhas são boas a contar histórias sobre o mundo no tempo em que eram jovens e as crianças são boas a inventar histórias que ainda não aconteceram. Há imensas coisas que não sabemos. Não sabemos onde estávamos antes de nascermos ou para onde vamos quando morrermos. Mas o importante é que neste preciso momento estamos juntos, neste planeta maravilhoso. E então o que é que nós temos? Se vieres à Terra, podes ficar no meu quarto. Um abraço do Quinho. Então, em termos de peritexto final, nós temos aqui a Sophie Blackall a contar-nos como nasce a ideia para este livro. E ela começa por nos dizer: a ideia deste livro surgiu no cume de uma montanha dos Himalaias, no Butão. Eu estava a trabalhar com a organização Save the Children e tinha escalado um caminho em zigue-zague para visitar uma pequena escola com apenas 2 salas e 10 alunos. Não conseguíamos entender-nos uns aos outros, mas as crianças fizeram desenhos e partilharam comigo o seu almoço. E eu mostrei-lhes alguns livros. Já fiz livros sobre javalis, bebés, ursos e faróis, mas naquele momento que eu queria era um livro que nos unisse. E ela acabou então, claro que só vos li este bocadinho do primeiro parágrafo, ela explica com detalhe o que se passou. Isto, em meu entender, contribui para tornar o livro mais próximo do leitor, além de lhe acrescentar informação, digamos neste momento de caráter social, geográfico, informação que também é pertinente, é interessante, e é que se gosto destes livros, considero os livros honestos, livros que sabemos porque é que eles, atenção, os outros não são desonestos, tá? Mas livros que sabemos porque é que eles chegaram até nós e como chegaram. Ainda da Sophie Blackall, este Casa de Família, que é um livro belíssimo, que é precisamente isto, a Sophie Blackall, através de uma casa em ruínas que ela encontrou, decidiu inventar, criar uma vida para o passado daquela casa. Então ela vai falando do que lá aconteceu, das crianças que lá viveram, das atividades, etc. Não vou alongar-me, talvez eu venha a falar disto com mais pormenor. E no final ela diz, tem uma nota da autora em que explica também como é que nasce este projeto, através do gosto dela, e reparem como ela coloca ainda aqui nesta contracapa, nesta guarda final, desculpem, algumas fotografias reais da casa que a inspirou. Depois vocês têm na apresentação um link para um vídeo no YouTube que ela mostra com pormenor os bastidores deste livro e que poderão explorar. Muito bem. Então, da Sophie Blackall. Gostaram da Sophie Blackall, nem por isso?
o que é que eu tinha aqui em termos de sugestões de quantos mais livros, melhor? Como é que nós podemos agora potenciar e fazer até pequenos projetos ou levar isto mais longe? Para cada livro da Sophie Blackall, eu pus-vos aqui algumas sugestões que podemos associar a nível de tema, mas o objetivo era mesmo este, era nós diversificarmos o género explorando um tema. Por exemplo, o Olá Farol. Nós poderíamos potenciar aqui o Olá Farol, juntando-lhe, por exemplo, este Atividário do Mar, não sei se conhecem este livrinho, é da Patológico, também é um dicionário, digamos, ele está feito em modo dicionário, organizado por ordem alfabética, mas também tem atividades, tá? Portanto, é um livro, e depois tem o humor dos autores aqui pelo meio. É um livro de caráter informativo, sem dúvida, porque cada letra do alfabeto, ela dá-nos, de facto, indicações. Queria só chegar aqui ao farol para vos dar um exemplo concreto. Farol. Estrutura ou torre situada na orla costeira com uma luz de sinalização para servir de guia às embarcações. Na antiguidade, os faróis eram iluminados com fogueiras e lamparinas à base de azeite ou óleo de baleia. Mais tarde veio o petróleo, o gás e finalmente a eletricidade. E a luz passou a ser refletida por espelhos e lentes assentes em mecanismos de rotação, tornando a luz intermitente. Portanto, temos aqui alguma informação sobre o farol. Temos a remeter-nos também para Finisterra, não é? Porque tem a ver com estes cabos que se considerava serem o fim da Terra. Pronto. Pode ser um livro interessante, de caráter informativo, para juntar ao farol. Também pode ser interessante juntar-lhe esta coleção dos inventários. Alguém conhece esta coleção? Esta coleção já tem vários exemplares, esta é da Calandraca, são um sucesso. Cada inventário tem sempre 100 estampas, ou seja, tem 100 elementos divididos por diferentes estampas. Então, assim, eles são livros informativos que eu recomendo vivamente para primeiras idades, também pela sua honestidade, certo? Neste kit de livros que os pais com quem estou a trabalhar levaram, desta vez levaram o dos animais. Mas aqui pode ser interessante, então, este inventário dos mares. Como é que o livro se organiza? Também com uma ligeira introdução que nos explica que não está aqui tudo, certo? Que é uma seleção, que tem alguma informação sobre o assunto, não muito, e depois reparem, para cada animal, neste caso são animais, mas isto não vai ter só animais, porque isto está organizado de outras maneiras, nós temos uma informação pequenina. Por exemplo, este carnívoro de bigode vive nos bancos de gelo das regiões árticas em colónias com cerca de 1000 indivíduos. Quando se desloca por terra, posiciona as extremidades posteriores no sentido e, quando nada, orienta-as no sentido oposto. Usa os colmilhos como arma, mas também como quebra-gelo. Reparem que aqui no início nós temos até a própria técnica de ilustração que foi utilizada e porque é que é assim. Como temos também como é que foi feito, tá? Livros informativos que podem complementar aquele. Depois, a nível de livros literários, eu sugeria estas duas maravilhas. Por exemplo, este, O Senhor Cavalo Marinho, também dentro da categoria de livro-objeto, por causa das transparências. É um livro do Eric Carle. É literário, mas tem muito de informativo, porque nos dá a conhecer, sobretudo, os animais, que são os machos, que carregam os ovos. Portanto, no fundo, aqui é o macho que assume o papel da gravidez, de algum modo. Vão ver as transparências que vão aparecer e que nos vão revelando pormenores do fundo do mar. Tá? Portanto, Senhor Cavalo Marinho. Ou então este, O Mar Viu, do Tom Percival, que também há de aparecer um dia destes, que conta a história precisamente de um urso de peluche que se perdeu um dia num piquenique à beira-mar e que ele vai, enfim, no fim do livro acabar por aparecer quando esta menina que o perde já é uma avó, a avó Sofia, a propósito da Sophie Blackall. Pronto, outras sugestões de ligarmos livros uns aos outros. Por exemplo, aqui este livro, Se Algum Dia Vieres à Terra, nós podemos ligar-lhe o Aqui Estamos Nós, que falei há bocadinho, do Oliver Jeffers, não é? Mas também podemos ligar-lhe
estes outros livrinhos que também conhecerão com certeza. Este O Mundo num Segundo, portanto, para todos os gostos ou para os dois gostos. O livro em grande formato e o livro em pequeno formato. Só mostrar-vos assim. Portanto, este livro, O Mundo num Segundo, do Planeta Tangerina, da Isabel Munhoz Martins e do Bernardo Carvalho, ele apresenta-nos 23 diferentes lugares do globo, que depois vamos encontrar aqui atrás, neste planisfério, certo? E também numa espécie de jogo, quase tentando adivinhar onde se passa cada um. Alguns nós conseguimos, outros não conseguimos. Já agora tenho aqui algumas referências a Portugal. Quem gostar de formatos mais pequeninos, quase tipo livro de viagem, esta foi a primeira edição. Eu pessoalmente gosto muito, gosto mais até, mas claro, o outro dá outra possibilidade. Outra coisa engraçada, e este mesmo já dentro do livro, quase livro brinquedo, reparem, não sei se conhecem esta coleção. O Meu Primeiro Globo Terrestre também existe para os animais, para os dinossauros, existe para uma série de coisas, e isto é assim, nós vamos abrindo, e isto de facto transforma-se num globo, tá? Que podemos pousar e que podemos, certo? E que podemos explorar à nossa medida. Passa pelos diferentes continentes e vai-nos apresentando elementos, ora elementos relacionados com a fauna, com a flora e até com algumas tradições. Portanto, estes livrinhos que nos apresentam o mundo e que depois se transformam também nestes objetos engraçados, que podem estar até em cima da mesa de cabeceira, ou ter na sala de aula, no caso, ou sala de atividades, no caso do jardim de infância, ajudam-nos a irmos familiarizando com estas coisas. Finalmente, para a casa de família, já estamos a terminar, para a casa de família, eu queria partilhar a tela, mas estou aqui um bocado perdida. Exato. Pronto, este então para a casa de família. Reparem, nós podemos juntar à casa de família todos aqueles livrinhos que eu vos mostrei no início das estações do ano e que explora os interiores das casas, podem ser muito bons para juntar aqui, dependendo da perspectiva que queremos explorar. Mas depois há outras coisas. Portanto, O Ano no Bosque eu já vos mostrei. Outro livrinho novo, também saiu agora no final do ano, foi este, a Carson Ellis, a casa, e a casa vai nos apresentar também desde casas do mundo a casas de animais, a casas de diferentes tradições, países, etc. Portanto, reparem, por exemplo aqui, mas quem é esta casa? Então, e esta? Aqui mora uma babusca, aqui mora um selenita, e somos também convidados a percorrer estas diferentes casas. O que aqui nos diz é, para uns casa é no campo, para outros é um apartamento na cidade. Há casas aquáticas, casas com rodas e até casas na lua. Uma viagem pelo mundo entre a realidade e a fantasia em busca das muitas formas de nos sentirmos em casa. E por falar em sentir em casa, há também esta pequena maravilha, pequena grande, que é este livro da Niki Inês, saiu durante a pandemia, em casa, na altura estávamos todos em casa, se bem se recordam, reparem, isto começa assim nesta janelinha, assim, é assim uma coisa muito ternurenta, podemos sair e depois nós vamos ter aqui duas perspectivas do livro. Nós vamos ter, por exemplo, aqui temos quase um poema deste lado, nós vamos lendo, nos diz, a minha casa é a tua casa. Há casas com vista de mar e casas com terra à vista, casas onde tiramos os sapatos ao entrar. Por vezes estamos longe, mas sentimos-nos em casa. Às vezes dizemos que levamos a casa às costas. Pronto, e por aí fora, e no fim diz, quando começa, esta casa é de todos, e reparem, claro, que se refere aqui à nossa casa comum, e continua a dizer, a minha casa és tu. Do outro lado, nós temos um belíssimo livro informativo, assim, com outro tipo de ilustração e que nos vai mostrando também diferentes tipologias de casa. Portanto, há uma casa dentro de cada um de nós. Depois, até há casas cheias de outras casas.
casas por uma noite, casas por uma hora ou mesmo casas por um minuto. Claro, por exemplo, aqui os fios da eletricidade são casas por menos tempo, tá? E continua. Ainda dentro da casa, depois brinca-se um bocadinho com os clássicos. Toda a gente conhece o Pedrito Coelho, da Beatrix Potter, com certeza, e portanto a partir dos animais que entram na obra da Beatrix Potter, por exemplo, este outro livro com abas, mais um Flip and Flap, que é As Casas dos Amigos. Então nós temos aqui mais um livro perforado, não é? Que nos permite aqui espreitar, e vamos ter depois, isto também é um mix de livro literário informativo. Numa manhã de sol, o Pedrito decidiu ir à casa do amigo Esquilo Trincanozes. Podes levar estas amoras à senhora Rata Migalha? A casa dela fica a caminho, pediu a senhora Coelha. Então nós depois vamos explorar o que é que ele encontra no caminho. Tá? Por isso que também a Diana Martins, que de uma das citações que eu vos pus algures aí atrás, e que ela fez em Portugal a primeira tese sobre o livro Brinquedo, a tese de doutoramento dela é sobre isto, ela diz que estes livros propõem uma leitura fragmentada, ou seja, nós podemos ir desvendando à medida que quisermos. Eu posso numa leitura primeira nem levantar nada, mas eu posso ir acrescentando e levantando as abas para ampliar o meu conhecimento. Normalmente, debaixo das abas, o que é que eu vou ter? Vou ter informação relativamente àquelas casas, às que não se vêem. A minha casa fica debaixo do chão, aqui embaixo é quente e sinto-me bem. Mas vamos ter aqui outras situações, por exemplo, que nos acrescenta informação em relação às abelhas, em relação à polinização. Portanto, acaba por ser, é um livro objeto, sim, um livro brinquedo, mas que acaba por nos acrescentar bastante em termos de informação. Portanto, esta conjugação boa. Se quisermos ir um bocadinho mais longe, ainda aqui a casa do Roberto Innocenti, ou ilustrada pelo Roberto Innocenti. Esta é a casa, conta a história de uma casa na primeira pessoa, é ela que fala ao longo do século XX. É também aquele livro para nos perdermos dentro, reparem. Portanto, isto é no dialbar do novo século, a casa é encontrada em ruínas, mas entretanto, depois de a descobrirem, portanto começa ali, 1901, alguém, portanto, a casa é reconstruída e ali vai começar uma nova vida. Portanto, nós vemos que é um casal que chega, toda a vida que se instala à volta. Mas reparem, este é o século XX. O século XX conheceu duas guerras, certo? Portanto, nós vamos ter toda essa questão aqui marcada. Reparem, 1915, temos ali realmente o marido de farda militar. Portanto, as vestes verdes do verão são a dama de honor. A jovem do monte prende o futuro na mão. Um soldado da planície conquista-lhe o coração. A vida para assistir a este casamento de amor. Portanto, e lá temos a festa, certo? Temos a chegada de um bebê, supostamente aqui o batizado ou a Páscoa, mas depois temos aqui uma figurinha bastante triste, em 1918, e o texto diz-nos: de esposa a viúva, dor profunda que a sorte traz, a minha lareira a arder e as crianças indo para a escola, carregando o saber e os livros na sacola, que linda a sua inocência, mas que fugaz. E reparem como até, voltando às estações, sempre que há um acontecimento mais triste, qual é a estação que se apresenta? Portanto, é o inverno, não é? Portanto, este estado de espírito que também combina, ou digamos, o que nós associamos. Mas, claro, depois da tempestade vem a bonança, a vida continua e as estações sucedem-se, as atividades sucedem-se, as pessoas crescem, vamos ter uma outra guerra, vamos ter isto que dá capa ao livro, que esta casa serviu também, nós conseguimos perceber, para esconder judeus, certo? Portanto, nós temos também aqui esta leitura e temos depois o final da guerra, a chegada. Portanto, isto vai passando do meio século adiante, as gerações sucedem-se, portanto, também temos situações tristes, não é? Portanto, também temos a partida das pessoas e temos depois, quando parece que, pronto, a casa volta ao que era, volta a desmoronar-se, mas alguém a encontra novamente, já toda caidinha, e decide fazer dela outra coisa. Não sei se mostra a página final, porque a alguns agrada, a outros não.
Diz assim: o canto murmurado dos rouxinóis chega até cá. Mas e a casa das 20.000 histórias onde está? Não reconheço esta minha nova morada, que efeitos a máxima antes pouco do que nada. Continuarei a sentir a gota de chuva, o raio soalheiro, são-me fiéis e o meu reino guardam a tempo inteiro. Pronto. E temos esta casa agora, não, se quisermos, podemos ir lá passar férias, se calhar. Pronto, a propósito da casa, eu vou terminar por aqui. Lúcia, Vou terminar. Em cima. Vou terminar. Já terminei em termos de livros. Era o que tinha. Portanto, aqui temos então a casa. E isto aqui fica só para a vossa informação, como habitualmente, estas são as propostas desta nova sessão, tem propostas para estes livros, que depois falarei delas na próxima sessão, de qualquer maneira ficarão disponíveis caso queiram encontrar. Algumas ideias a reter, no fundo, depois disto, portanto, o aumento da vontade de ler e de saber são proporcionais ao contacto com livros e às experiências significativas de leitura. Uns livros levam a outros, portanto, diversificar a intencionalidade, o formato e o género discursivo em torno de um tema amplia consideravelmente a experiência leitora e fomenta a curiosidade. Nenhum bom livro se esgota num único tema, e nós vamos acabar de concluir isto com a leitura de abrigo. E nem sempre os bons livros são de fácil acesso aos pais e a outros mediadores. Reparem que se calhar estes livros todos que mostrei aqui hoje não os encontramos no escaparate de um supermercado, não os encontramos assim, mesmo nas redes sociais, em grande publicidade. É preciso procurarmos e nós, escola, temos esta obrigação de os levar, de os dar a conhecer aos pais. Vamos então terminar com a página que me falta do abrigo. Lembram-se onde é que nós íamos? Não se lembram. Portanto, Na luz. sim, íamos aqui. Olhem, uma luz que brilha, diz o pequeno raposo. Portanto, íamos no momento em que as raposas tiveram que abandonar a casa. À medida que se aproximam, o ar enche-se com um cheiro a especiarias, a canela e a gengibre. Todos fecham os olhos e respiram a plenos pulmões. Finalmente, a estranha luz está ali, à frente deles. A neve não para de cair, o vento não para de soprar. O pequeno raposo dá um passo em frente e diz bem alto: o vento está frio, a noite está escura. Em troca de alguns biscoitos, podem partilhar o vosso abrigo? A luz da lanterna está a enfraquecer. O nosso abrigo é pequeno e já estamos bem apertados. Mas o nosso chá aquece mais do que qualquer fogo. Com biscoitos, então, será delicioso. Entrem, entrem. E foi assim que dois estranhos abriram as portas do seu lar improvisado numa noite de tempestade em que não se via a lua. E era isto, terminou. Tinham conseguido ver o que é que o raposo ofereceu aos ursos, certo? Não se via. Não se via. Portanto, os ursos, o raposo, tinham oferecido aos ursos uma lanterna. Pronto, porque ele disse que não era comida, não era lareira, etc., mas era o que podia arranjar. Então ofereceu-lhes a lanterna. Portanto, e acabou por ser a lanterna a sinalizar o abrigo onde estavam os ursos, que acabou por salvar a vida dos raposos naquela noite fria. Agora, se eu disser que isto é só um livro sobre o inverno, possivelmente isto é muito redutor. Porque eu tenho aqui várias questões que emergem, como por exemplo o medo, não é? Porque o que é que levou os animais a não abrirem a porta aos ursos? A própria desobediência. O raposo desobedeceu aos pais para dar a lanterna aos ursos, certo? No entanto, se não tivesse desobedecido, eles não tinham como se salvar naquela noite. Então, a própria verdade e a própria mentira, eles mentiram ao dizer que não tinham comida, que não tinham calor, que não tinham lareira, etc. E esta nossa relação com o outro. Portanto, só para vermos que
Isto é E a sempre forma muito como acolhemos mais. o outro, não é, Lúcia? A forma como Exatamente. acolhemos o outro que bate à nossa porta. Portanto, é muito mais do que uma história de inverno. Portanto, apesar de nós o podermos encontrar num escaparate de inverno, é isso. Pronto, aqui tem as sugestões habituais, a Biblioteca do Mediador de Leitura, destes dois livrinhos. O primeiro está em português do Brasil, o segundo é português, e aqui mais algumas referências, mais coisas para saber mais, e pronto. E é isto. Da minha parte, está tudo, Maria João. Desculpem ter excedido aqui uns minutinhos. E nós também estamos todos em cima da hora e por isso vamos dar por encerrada esta nossa sessão. Se alguém tiver alguma pergunta ou alguma questão que queira ficar, mas terminamos por aqui. Desejamos-vos bons livros, bons trabalhos com os vossos alunos, com os vossos encarregados de educação e que este projeto Ler Fora da Escola efetivamente consiga conduzir os nossos alunos a gostarem de ler, as nossas crianças, porque estamos numa fase em que eles ainda são crianças, não são alunos, a gostarem de ler, porque isso certamente será a chave para o seu futuro a todos os níveis. Pela parte que me toca, até à próxima.